Após o adultério com Betseba e o assassinato de Urias, Davi casa-se com a viúva, que já estava grávida. O profeta Natã alerta Davi que a criança morreria. E o texto bíblico relata que o próprio Senhor feriu a criança. Isso pode ser chocante, mas Deus é soberano e tem um poder sobre a vida e a morte. Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Ibled. Segundo a Samuel 12, versículo de número 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Nesse vídeo falaremos sobre o jejum do rei Davi. Você sabe o momento em que você precisa jejuar, quando devo jejuar, qual o estado que eu tenho que estar para jejuar. Fica comigo, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho e vamos para mais um vídeo nesta noite. Davi intercede a Deus em jejum, em oração. Nós precisamos entender que a oração e o jejum, eles estão casados um com o outro. Quando vou jejuar, eu automaticamente vou entrar num estado de espírito de oração, porque eu vou interceder por algo. Neste momento, quando Davi entra em jejum, em oração, ele está bem com a sua perspectiva, interessadíssimo na resposta de Deus para com ele, porque a morte da criança significava a humilhação e o castigo de Deus sobre a vida dele. E a vida da criança representaria a misericórdia e a bondade de Deus sobre a vida dele. Quando o rei Davi ele entra nesse espírito de jejum e de oração, ele está com o seu espírito triste, ele está arrependido. Preocupações rodeiam a sua mente e outros tipos de preocupações vêm a sofrer também pelo pecado que ele cometera com Betseba e a morte de Urias. Normalmente, eu vou falar e vou repetir isso, que a oração, ela está ligada com o jejum. Pastor, mas existe uma obrigação para mim jejuar? Existe uma ordenança bíblica ou de lideranças que venha me obrigar a jejuar? Um único momento na história que nós temos essa ordenança é o dia da expiação. Quando os filhos de Arão foi o primeiro sacerdote, eles entraram na tenda da congregação completamente de qualquer maneira. O Senhor então falou com Moisés para que o povo viesse ter um dia de consagração, é chamado dia da expiação. Então, naquele dia, o povo judeu
se reúnem para jejuarem, para se colocarem na presença do Senhor, santificando seus corpos e tendo uma intimidade com o Senhor e se aproximando mais do Senhor. Então, nesse dia é um único dia. Deixa eu ler uma passagem bíblica que está em Mateus, para nós entendermos e eu explicar melhor o que é jejum e quando devo, ou o meu estado emocional, estar para mim poder jejuar. Evangelho de Mateus 9, e o versículo de número 14, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes. E teus discípulos não jejuam. Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte das vestes e fica maior a rotura. Entenda que os apóstolos, os discípulos, melhor dizendo, de João, vieram a Jesus questionar. Nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas nós não vimos os seus discípulos. Então Jesus responde: eu estou com eles. O noivo está com eles. Então não é necessário eles jejuarem agora. Não é preciso eles jejuarem agora, porque eu estou com eles. Mas chegará dia, há de vir dias, que eles vão ter que jejuar, porque lutas virão, perseguições virão, tribulações virão, tristezas virão, e eles vão jejuar. Não é isso que o texto diz? É isso que o texto relata. E nesses dias, eles vão ter que jejuar. Então, o estado da pessoa, o momento que ela está vivenciando, vai fazer que ela venha jejuar. Por portas fechadas, doenças, vida financeira, são 3 coisas que mexem muito com o ser humano. Desemprego, doença. Então, vai chegar nesses momentos que ele vai jejuar. Então, como devo jejuar? Uma vez chegaram a mim e falou assim: eu entrei num propósito de jejum e oração. À noite, pastor. Eu falei: sim. E aí, eu falei: como você começou? Às 10 da noite, eu apresentei o meu jejum ao Senhor e fui dormir. E aí, no outro dia, às meio-dia, eu entreguei. Eu falei assim: você jejuou? E ela: sim, jejuei. Eu falei: isso não foi jejum. Você dormiu. Você dormiu à noite. Você não jejuou. Isso não é jejum. O jejum é o momento que você tem com Deus. O jejum é o momento que você se reserva com Deus. O jejum é um momento que você entra no seu particular, sem ninguém saber, somente você e Deus. Você abre aquela oração apresentando a Deus o propósito do jejum, fica no seu quarto, fica dentro da sua casa,
buscando a Deus naquele momento. O período que você colocou e acordado. O jejum é uma particularidade de cada um. O jejum é algo muito importante fazermos. Por que eu falo um quarto, um lugar reservado? Jesus, ele foi para onde? Para o deserto. Jesus ficou 40 dias aonde? No deserto. Moisés ficou 40 dias onde? No monte. Paulo, no momento da sua conversão, ele ficou 3 dias em oração, em jejum, dentro de casa. A questão hoje, que muitos vão apresentar o jejum, eles apresentam o jejum, saem para o seu dia cotidiano. Então, o que é o jejum? É um momento particular, é você em Deus, você está jejuando, você está dentro da sua casa, ou você está no monte, ou você está na congregação juntos, reunido. Aí você está clamando a Deus, santificando a Deus, pedindo a Ele para te socorrer, porque o que é o jejum? É um socorro, é um grito de socorro. Deus vem me socorrer. Deus me socorre, eu preciso do socorro do Senhor. Aí você tira esse momento de oração. Você vê que o rei Davi, ele entrou em jejum e ficou dentro do seu palácio, num momento particular com Deus. Aí depois, quando a criança veio a óbito, os moços ficaram, e agora como é que vou dar notícia? Como é que vou falar? Porque era o rei. Mas chegaram até ele, mesmo com a notícia, sendo uma notícia negativa, que não era o que ele queria ouvir, porque nem sempre a resposta vai vir segundo aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Ele queria que a criança estivesse viva, a criança veio a óbito, mesmo assim ele levantou, entregou o seu jejum, e a vontade dele era continuar na presença do Senhor, era adorar a Deus. Por mais que você jejue, por mais que você clame e a resposta não vem da maneira que você quer, continue na presença dele, adorando a ele, buscando a ele. Então faça o seu jejum, faça em particular. Aí você vai para o trabalho, apresentou a Deus de manhã o jejum, aí vai para o seu trabalho, chega no teu trabalho, tem lá café, o povo está comendo, vai te oferecer. Aí por quê? Aí você fica sem resposta muitas das vezes, ou usa, questão religiosa, e aí a questão religiosa que você já entregou, a pessoa já sabe que você está em jejum. Quer jejuar? Jejua dentro do teu quarto, dentro da tua casa, no seu particular. Aí você está aqui com a Bíblia, lendo, buscando, está em oração, está ali você e Deus. Ninguém vai saber, você não precisa dar satisfação de nada. Quer fazer um jejum? Vai para um lugar, vai para o meio do mato, vai para um monte, vai buscar a Deus, você está lá com Deus, buscando a Ele, orando, lendo a palavra. Quer fazer jejum? Vai para dentro de uma congregação onde todos estão no mesmo propósito, adorando a Deus, buscando ao Senhor e jejuando. O jejum é isso. É você com Deus, sem ninguém saber que você está jejuando. O jejum, ele é importante. O apóstolo Paulo, ele jejuou quando estava em missão. A igreja de Antioquia jejuou para enviar Paulo e Barnabé para o campo. O próprio Cornélio jejuou quando teve a visão. Então o jejum faz parte da vida cristã, sim. Jejue, mas você com Deus, sem mostrar que você está jejuando. E o jejum vai variar do seu estado de espírito. Porque quem está bem, quem está em paz, não jejua. Quem está
tudo tranquilo, tudo dando certo. O que ele vai fazer é orar a Deus e agradecer sempre a Deus pelo momento. Mas você que está passando por momentos de dificuldade, de tribulação, de portas fechadas, de doença, jejue mesmo. Suba um monte, vá para o templo, vá para o teu quarto, feche, jejue, clame, peça ele o socorro, o auxílio, e saiba que Deus ele é contigo. A atividade do jejum, ela é uma atividade espiritual, sim. É muito forte e muito essencial para a vida cristã. Deus seja louvado pela sua vida, obrigado por chegar até aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho, que Deus seja louvado e que a sua história mude em um nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.